Meus cumprimentos ao deputado Torino, que preside a sessão nesse momento, aos colegas que ainda estão presentes no plenário, aos funcionários da casa, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, os que ainda estão nas galerias no dia de hoje. Todos os dias, quando ligamos a televisão, quando ligamos o rádio, no noticiário, lemos o jornal, o tempo inteiro está se falando da reforma previdenciária. Então, assim, a notícia nacional o tempo inteiro é a reforma previdenciária, a importância da reforma previdenciária, a emissora de rádios fazendo campanhas pela reforma, pela aprovação da reforma. Hoje vão tentar votar, pelo menos na Comissão de Justiça. Agora, é inegável que a reforma da Previdência seja algo necessário ao país. Não necessariamente aquela reforma que está lá, mas a reforma é necessária. No entanto, o número de desinformação e de controvérsias que circulam pelas redes sociais, de lado a lado, é imenso, fazendo com que a população não entenda claramente nada disso. Porque, na verdade, se fala assim, a população precisa entender a necessidade da reforma previdenciária para o futuro do país, para que todos possam se aposentar futuramente, por aí vai. Ocorre que a população, ela sequer entende, grande parte da população, sequer entende como funciona o sistema previdenciário brasileiro atualmente, quiçá entender claramente a necessidade dessa reforma. Então, assim, poucas pessoas conseguem entender que o sistema previdenciário brasileiro, ele funciona mais ou menos no regime solidário, ou seja, você paga a Previdência, você contribui com a Previdência, mas o que você está contribuindo hoje não é um dinheiro que vai ficar guardado para você, para quando você se aposentar, o governo te pagar isso de volta. O dinheiro que todos nós que estamos na ativa pagamos hoje é para pagar a aposentadoria de quem está aposentado neste momento. E é uma coisa que poucas pessoas conseguem entender na verdade. Agora, se é verdade que um regime previdenciário em qualquer lugar do mundo, de tempos em tempos, ele precisa ser mexido, e porque a população, a longevidade das pessoas impõe que isso seja feito na Europa e em qualquer lugar do mundo, e isso é verdadeiro, agora nós temos problemas na área previdenciária nos quais ninguém toca. Porque, na verdade, hoje no Brasil, por exemplo, o volume de pessoas que contribuem com a Previdência é relativamente pequeno. Por quê? Uma parte considerável dos brasileiros trabalham na informalidade, não tem registro, não tem carteira assinada, e parte das pessoas que trabalham na informalidade não contribuem. Então, assim, é de longa data, há décadas, que os governos no Brasil deveriam ter se preocupado com a péssima qualificação dos brasileiros e com o alto índice de desemprego e o alto índice de pessoas na informalidade. Porque é muito óbvio que se há 20, 30 anos atrás os governos brasileiros tivessem investido efetivamente na qualificação da população brasileira, tivessem investido no crescimento econômico, então nós teríamos uma quantidade muito maior de pessoas contribuindo para a Previdência. E o déficit, obviamente, seria muito menor do que é. Mas isso nunca foi feito. E agora também não se toca nesse assunto. Reforma previdenciária, tá, é necessário. E os 13 milhões de desempregados existentes no Brasil hoje vão contribuir com a Previdência de que forma? E os cerca de 50% dos trabalhadores brasileiros em idade ativa que trabalham na informalidade e grande parte deles não contribui para a Previdência, como é que eles passarão a contribuir a partir dessa reforma? Ou seja, vai continuar tendo um grande problema porque isso não está sendo debatido. É como se conseguíssemos reformar a Previdência, todos os problemas brasileiros automaticamente deixarão de existir. Sabemos que isso é uma balela. Eu não estou diminuindo aqui a importância da reforma da Previdência. O que eu estou dizendo é sobre uma infinidade de problemas que estão sendo colocados para debaixo do tapete para ficar parecendo que só a Previdência nos redimirá de todos os problemas que essa nação tem. E isso não é verdadeiro.
Porque até agora nada foi dito do que é que nós precisamos fazer. É claro que para resolver uma infinidade de problemas que existem no Brasil, nós precisamos disso a médio e longo prazo, não serão resolvidos agora. Mas há sim, de imediato, que se tomar providências para reduzir imediatamente esse alto número de desempregados. São 13 milhões de desempregados no país. E desses desempregados, se a gente somar aí a quantidade de pessoas da informalidade, isso vai para 30, 40 milhões de trabalhadores no Brasil. Então não é possível que a gente jogue toda a responsabilidade de tudo que acontece no Brasil na questão previdenciária meramente. E a ideia de que o Brasil, assim que nós reformarmos a Previdência, no outro dia o país vai passar a crescer a olhos vistos, também não é verdadeiro. Ainda que todos os pontos da reforma sejam aprovados como estão, a previsão de uma economia de R$1 trilhão é para os próximos 10 anos, ou seja, isso vai demorar a ser visível. E ontem, talvez alguns aqui tenham visto isso pelos telejornais, o próprio presidente da Câmara disse ontem que a economia, na verdade, deve ficar em torno de 800 bilhões e tal, e há já analistas dizendo que pela dificuldade de vários pontos, essa economia deve cair para uns 500, 600 bilhões ao invés de 1 trilhão. E nada se fala, é claro que a reforma da Previdência é algo altamente polêmico e que vai demorar, está se vendo isso lá na Comissão de Justiça da Câmara, mas nós deveríamos estar pensando sobre outras questões. O Congresso e o governo deveriam estar efetivamente pensando em questões como a reforma tributária e a reforma do Pacto Federativo. A meu ver, é claro que eu não sou um especialista em economia, mas a meu ver, a reforma tributária, ela daria um efeito mais rápido e mais importante na redução de desemprego e na redução de pobreza do que a reforma previdenciária propriamente dita. Porque hoje, como é que as pessoas podem investir, por exemplo, talvez muitos aqui, aqueles que nos ouvem em casa, tem talvez alguém da família que tem uma microempresa ou que pretende abrir uma microempresa, a dificuldade que é no Brasil, a quantidade de impostos que se paga, de taxas, de burocracia, que impede que a economia cresça. As taxas de juros cobradas no Brasil são exorbitantes. E é impressionante que as taxas de juros reais no Brasil ultrapassam 100%, 200%, 300% ao ano, e ninguém menciona esse fato como um inibidor do crescimento da economia brasileira também, como se isso não fosse problema. A gente tem uma infinidade de reformas que precisam ser feitas e eu entendo que elas não podem ser feitas ao mesmo tempo, porque são realmente reformas profundas e difíceis de serem executadas. No entanto, ficar jogando o tempo inteiro a reforma da Previdência como um único fator a redimir todos os problemas brasileiros é enganar a opinião pública. E enquanto isso, como eu disse antes, nada se fala sobre quais medidas para curto prazo nós teremos para, no mínimo, mitigar o número de desempregados existentes no Brasil, que hoje está na casa dos 13 milhões de desempregados. E aí, em cima da questão da reforma, ainda vale a pena alguns pontos, porque é claro, além dos pontos polêmicos que tem de quem vai pagar mais, quem vai pagar menos, quando é que se aposentarão, existe um problema hoje no Brasil quando você fala dos desempregados no Brasil. Quando se pega dos 13 milhões de desempregados existentes no Brasil, mais da metade disso são de pessoas jovens. Os jovens são os que mais têm dificuldades de entrar no mercado de trabalho pela pouca experiência. E é curioso, deputado Freitas, como é que você exige experiência se ninguém dá trabalho para o jovem? Então, isso é uma questão difícil. E na França, em vários países onde reformas previdenciárias já foram discutidas, aprovadas ou não, uma coisa que entra na discussão é o desemprego dos jovens. Parece que não tem uma relação, mas tem. Por exemplo, quando você aumenta a idade de aposentadoria, você dificulta ainda mais a entrada do jovem no mercado de trabalho. Por quê? Todos os anos, um X percentual de trabalhadores se aposenta.
E aí, parte disso são vagas que se abrem para aqueles que vão entrar no mercado de trabalho. Se eu aumento o tempo de trabalho das pessoas que já estão no mercado, eu dificulto ainda mais a entrada dos jovens. Então é uma ótica que ninguém tem. Aqui no Brasil isso ainda não entrou na pauta de discussão, que a ampliação da idade para a aposentadoria pode provocar um aumento ainda maior do desemprego da parcela mais jovem da população. E as políticas para a juventude existentes no Brasil, no sentido de termos políticas públicas de incentivo, de ingresso dos jovens no mercado de trabalho, são lastimáveis. Começa pela própria política educacional, que deveria ser, em qualquer país decente do mundo é assim, o sistema educacional ou a política educacional é a principal política para a juventude. Mas aqui no Brasil se despreza completamente esse fator. Então nós não vimos, eu falei isso na semana passada, a bagunça que está o MEC. Nós não vislumbramos nenhum projeto, nenhuma meta clara para a gente reduzir os problemas graves que afetam a educação brasileira, reduzir a questão do analfabetismo funcional, reduzir o número de pessoas fora da escola, aumentar a qualidade dos cursos superiores, investir mais em pesquisa. Ao contrário, o governo cortou 5 bilhões de reais da educação. O corte na área de pesquisa no Brasil foi profundo também. Então, assim, não é possível você pensar o futuro de um país, você pensar acertar uma economia, você pensar reduzir os graves problemas que afligem hoje milhões de trabalhadores e milhões de famílias brasileiras, pensando exclusivamente em reforma previdenciária como a única forma de solucionar todos esses problemas. Porque, como eu disse antes, é enganar a opinião pública dizer que a reforma previdenciária vai redimir o Brasil de tantos problemas quanto tem se propagado. Se essas questões que eu levantei são apenas algumas, porque eu poderia ficar aqui a tarde inteira enumerando fatores que deveriam estar sendo observados, debatidos e propostos pelo governo, e não estão, como se fossem problemas corriqueiros que depois a gente vê como fica. Lembrando que no caso da educação, uma questão que hoje o MEC, ao invés de estar a bagunça que está lá, uma questão que já deveria estar sendo debatida, inclusive pelo Congresso Nacional, é que no ano que vem é o prazo limite para o principal fundo da educação brasileira, que é o Fundeb. O Fundeb se encerra em 2020. Quer dizer, se isso não começar a ser debatido agora, como manter ou melhorar o Fundeb, nós arriscamos no ano que vem terminar o prazo de validade do Fundeb e não ter um fundo que garanta efetivamente o financiamento da educação brasileira, porque ninguém está se importando com isso. Aliás, se a gente for notar o que vem ocorrendo no MEC, a educação neste governo vai estar em 10º ou 50º plano, porque prioridade muito claramente não é. Muito obrigado, presidente.